Olá, oi, boa noite, pessoal. Vamos só dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou chamando as minhas convidadas para o palco. Vamos ver se elas já estão aqui. Andréa Fux está aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo chamar a Andréa Fux para o palco. Está reiniciando o computador dela, ela avisou. Ah, tá. Ok. Boa noite, Fernanda. Tá bom. Boa noite, Andréa, tudo bem? Eu estou, e você, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Pode deixar Vamos que eu fico aqui chamar no backstage também para te apoiar. Vamos chamar aqui a Leisa. Vamos ver se ela entra. Entrei lá. Oi, Leisa, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Fernanda? Boa noite. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Boa noite, Leisa. Como tá? Tudo bem? Tudo bom. Ok. Vamos ver aqui se a Andréia conseguiu reiniciar. Aê! Tá chegando ela. Também. Aê, oi, Andréia! Tudo bem? Tudo vocês? Tudo bem, boa noite. Bom, eu acho que a gente já pode ir começando apresentando cada uma de vocês, né? Então, começando por mim. Então, gente, boa noite a todos que estão aqui. Muito prazer, eu sou a Fernanda, eu sou gerente de RH da DP6 e hoje estou com essa missão, nessa noite quente aqui, de mediar esse papo sobre esse tema tão importante que é a saúde mental nas empresas, tá? Convidamos pessoas especialistas, 3 mulheres incríveis, especialistas tanto em empresas quanto em saúde mental, para compartilhar o conhecimento com a gente. Eu vou apresentando, então, cada uma, estou abrindo a minha colinha aqui para falar sobre cada uma. Então, primeiro, Andréa Fux, dá um alô para todo mundo. A Andréa é psicanalista, especialista em treinamento e desenvolvimento de lideranças e transformação organizacional. Ela é psicóloga pela PUC do Rio de Janeiro, com especialização em terapia de casal e família na Chicago Center for Family Health e em terapia de família na Universidade de Illinois. Possui MBA em RH pela FIA, é coach pelo Neuroleadership Institute Associate Certified Coach pela ICF, International Coach Federation. Possui ampla experiência no atendimento clínico a famílias expatriadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É sócia fundadora da Global Line, consultoria no mercado há mais de 20 anos, com foco em desenvolvimento humano. Já apoiou mais de 6.000 pessoas ao longo desse tempo. E não é à toa que foi professora convidada do MBA de RH da FIA e do MBA executivo da Fundação Dom Cabral. É isso, né, Andréa? Sim, obrigada. Então, esta é uma das nossas Andréas, porque hoje nós temos 2 Andréas com a gente. Andréa Lomando,
Dá um oi para todo Olá, mundo. boa noite. A Andrea é coach, psicoterapeuta em análise psicoorgânica e especialista em desenvolvimento humano e organizacional. É psicóloga formada pela UERJ, com especialização na França pelo INSEAD, Instituto Europeu de Administração de Empresas, no programa Consulting and Coaching for Change. Desde 2005, integra o pool de coaches do INSEAD em projetos nacionais e internacionais para o C-Level. Desde 2020, integra o movimento de implantação da formação em análise psicodinâmica na cidade de São Paulo. E, anteriormente, fez carreira executiva como executiva de RH nas empresas BMF, ABN Amaro Bank, Citibank, TV Globo e Ambev. E, por último, mas não menos importante, Obrigada. Eu não mandei esse meu currículo todo completo, não. Mandei. Ah, mas eu fiz. Ah, você foi pesquisar, é porque eu não mandei isso, não. A Leisa é psicóloga e analista junguiana pela Associação Junguiana do Brasil, arteterapeuta, consultora de RH e coach. Atua há 24 anos como consultora em treinamento e desenvolvimento na área técnico-comportamental e como coach executivo e de carreira. É especialista em psicologia junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio de Janeiro e certificada em formação de formadores pelo Mercado Comum Europeu através do Centro de Formação Profissional em Lisboa. Tá certo? Muito bem, fez uma pesquisa. Aí está o principal, não precisa mais do que isso, né? Tá ótimo, né? Tá excelente, muito bem. Fez um bom dever de casa. Eu não mandei nada disso. Que bom. Então vamos lá, gente. Primeiro eu queria começar apresentando um pouco da DP6. Acredito que a gente esteja atingindo um público extra, quem já conhece a gente por aqui. E a DP6 é uma empresa, é uma consultoria de inteligência de marketing digital. Então, a gente trabalha com dados para marketing. Num grande resumo, né, a gente a gente presta serviços de consultoria de analytics para grandes empresas, gerando insights de como eles podem fazer, né, para melhorar a performance digital. E aí, imagino que nesse momento vocês devam estar se perguntando por que Cargas d'Água, uma empresa de marketing digital e de dados, promove um webinar sobre saúde mental. Então, realmente, o que acontece? Né? Não é uma consultoria de RH falando, enfim. E isso aconteceu porque na DP6 a gente tem uma cultura que é muito voltada para pessoas. Então, desde 2012, a gente está ranqueados nos prêmios do Great Place to Work como uma das 100 melhores empresas de TI para trabalhar no Brasil. E no ano passado, a gente atingiu um prêmio muito legal, que foi como segunda melhor empresa para trabalhar no estado de São Paulo, também pelo Great Place to Work. Em 2020, como todo ano, a gente fez essa pesquisa dentro da empresa, e a nossa nota, que já era bem alta, afinal, a gente já estava, né, com uma colocação ótima nas pesquisas, subiu 4 pontos. Então, atingiu um patamar que eu nem sabia que era possível, a gente realmente está com uma nota muito alta. E eu acredito que grande parte dessa nota, né, foi por conta das iniciativas de saúde mental que a gente teve durante a pandemia, que a gente fez aqui. Isso chamou bastante a minha atenção e eu achei que valeria a pena compartilhar com o mercado o que a gente fez por aqui, para tentar sensibilizar outras empresas sobre esse tema que é tão importante, né? E aí, por que eu acredito que é tão importante a gente falar de saúde mental nas empresas? Então, assim, o estado emocional das pessoas, né, dos trabalhadores, já precisava de mais atenção e cuidado antes da pandemia. De acordo com os dados que a gente tem, foram levantados em 2017 pelo INSS, os transtornos mentais, como depressão, ansiedade, entram como uma das 3 principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Se a gente olhar para a área jurídica, a OAB divulgou uns dados
que os transtornos mentais já são a principal causa de licença médica. Então, a área jurídica está aí na frente, com uma área mais adoecida mentalmente. E agora, com a chegada da pandemia e com o isolamento social, diversas tensões acabaram se intensificando, tanto para quem foi para o home office, né, que eu falo que não é home office, que na verdade foi um confinamento forçado e a gente está trabalhando, começou a trabalhar de casa sem estrutura para isso, e aí convivendo mais com nossos familiares, enfim, coisas que geram estresse. Quanto para quem continuou saindo de casa para trabalhar, morrendo de medo de se contaminar, contaminar outras pessoas, né? Gente que às vezes mora com grupo de risco ou é grupo de risco, enfim. A gente está no momento que a gente está tendo que lidar com muitas incertezas, com crise econômica, com crise de saúde, com pessoas perdendo emprego, enfim. Então, um tema que já era super importante, agora ele se torna um tema que é urgente da gente falar. Né? Então, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu queria compartilhar com vocês o que a gente fez aqui na DP6 em relação à saúde mental. A gente já estava olhando para isso, por conta desses dados que eu trouxe do INSS, a gente já estava olhando para isso como uma estratégia para 2020, e aí chegou a pandemia e acelerou bastante a nossa energia e investimento nessa área de saúde mental. Então, assim, quando chegou a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi começar a enviar um questionário semanal para monitorar como é que estava a saúde emocional dos nossos colaboradores. A partir disso, a gente viu que tinha mais da metade das pessoas se sentindo muito cansadas e ansiosas. Então, a gente contratou um apoio psicológico, a gente contratou um serviço de 2 psicólogas, especialistas em saúde mental, em crise e em luto, para realizar atendimentos pontuais com o objetivo de acolher as angústias e as ansiedades dos nossos colaboradores durante a pandemia. Então, eles conseguem fazer gratuitamente, né? Gratuitamente, entre aspas, porque a empresa está subsidiando, mas em 3 a 4 sessões de acolhimento, que seria como uma terapia breve. A gente também fez um treinamento com todos os líderes da empresa sobre primeiros cuidados emocionais, que basicamente para eles treinarem a escuta e o acolhimento emocional para entenderem como perceber e como encaminhar caso algum dos colaboradores, alguém do seu time não estivesse bem emocionalmente. A gente também trouxe uma palestra, uma roda de conversa aberta para todos os colaboradores sobre como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia. Fizemos uma parceria com a Faculdade de Psicologia da PUC para desenvolver conteúdo sobre saúde mental, sobre a importância do conhecimento, do autoconhecimento, sobre a importância de fazer terapia. Fechamos uma parceria com a Vitude, que é uma empresa, como se fosse um marketplace de psicólogos, para que nossos colaboradores tivessem acesso a descontos e sessões de terapia. Então, lá vocês conseguem achar psicólogos, filtrar por área, enfim, fazer as sessões online. E agora a gente está, no momento, fazendo a Semana da Saúde Mental. Então, dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental, e a gente está promovendo, dentro da DP6, a Semana da Saúde Mental. Então, internamente, só para os nossos colaboradores, a gente teve sessões de mindfulness, a gente teve divulgação de depoimento dos colaboradores que fazem terapia, contando os benefícios desse processo. A gente ainda vai ter um workshop interno sobre bem-estar, e aí a gente está fazendo essa live que é aberta para o mercado. Então, o que eu queria falar aqui, deixar de recado antes da gente entrar na troca, é que existem pesquisas, saiu uma pesquisa da PwC com a Faculdade da Califórnia, e que mostra que investir em saúde mental dos trabalhadores gera maior engajamento, maior produtividade, e eu acho que a DP6, a gente está aqui para comprovar isso, porque realmente eu vi na nota da pesquisa esse resultado. Ok, vamos lá? Bom, acho que eu vou conseguindo acompanhar o chat por aqui.
Quem quiser fazer perguntas, tem uma sessão de perguntas, mas também pode mandar o chat, eu vou tentar acompanhar. Se eu perder, por favor, mande de novo. E no final também a gente vai deixar esse espaço, uns 10 minutinhos para a gente responder perguntas. Ok? Então, vamos lá. Andréia e Leisa. Essa pergunta é para todas. Eu acho que eu procurei pela OMS, eu não achei uma definição sobre o que é saúde mental. Então, a minha pergunta para vocês para vocês, o que é saúde mental e como falar de saúde mental dentro das organizações que tem uma estrutura de exigência de resultado, pressão, metas, enfim. Uhum. Bom, posso começar. Bom, é isso mesmo, Fê. A gente não tem uma definição, né, sobre saúde mental. É um conceito muito amplo. Se a gente for para o campo da própria psiquiatria, é um entendimento, psicanálise, terapia junguiana. Eu acho que vale a gente pensar aqui no campo das organizações, né? Mas tem algo que eu acho que é comum quando a gente pensa em saúde mental, que muitas vezes a gente associa saúde mental à doença mental. E saúde mental é muito mais do que isso, né? Eu acho que, tentando ser sintética, eu acho que hoje a gente pode pensar e podemos acordar que falar de saúde mental é pensar como que a gente está bem conosco mesmo para que a gente possa estar bem com os outros, né? Então, falar de saúde mental é urgente nas organizações, você fez aí uma bela explanação da experiência da DP6, e de fato comprova que, né, investir em saúde mental não precisa ser um mito, não precisa ser algo negativo, pode ser algo positivo, para que você esteja bem consigo e consiga interagir melhor com os outros dentro do seu ambiente de trabalho. Tá? Que mais, gente? Eu acho que eu só acrescentaria que tem muito a ver como a pessoa age ou reage às exigências da vida, às adversidades, enfim, as questões, tudo que a gente está vivendo nesse mundo tão disruptivo, tão incerto, tão ambíguo. Então, de fato, como é que ela consegue, eu gosto da palavra de harmonizar, equilibrar as emoções, os pensamentos, a sua dimensão corporal, a sua dimensão espiritual, não falo religião, mas de uma maneira mais ampla, mas como é que existe um diálogo de todas essas partes que fazem parte da gente. Eu acho que a questão das lideranças e das empresas, a gente tem que lembrar que o resultado vem através de pessoas. E nós somos seres humanos relacionais. Não é? E o formato da liderança ele é um formato relacional. E quando a gente pega essa pesquisa do Great Place to Work, 67% das pessoas estão sentindo falta de interagir do ponto de vista relacional com as pessoas. Então, assim, é um dado real. Não é? E a gente também percebe nas nossas interações com consultoria, coaching, processos terapêuticos, o quanto que essa questão relacional tem feito muita falta. Eu não estou vendo vocês, então não sei quando vocês param de falar. Coisa curiosa, eu te vejo. Pois é, porque eu não tirei. Eu não tirei a minha imagem, mas para mim vocês estão todas sem imagem. Eu não sei porquê. Enfim. Mas eu acho que eu só vou complementar, eu acho que o que vocês falaram é tudo pertinente. Primeiro, assim, é uma honra, Fernanda, né, quando você apresenta toda a preocupação da DP6 para a saúde mental. Que inspirador é encontrar uma empresa que se preocupa, né, com a saúde mental, porque como eu sempre que dou palestra e falo sobre saúde mental e emocional, nós vivemos num mundo muito concreto, e como a gente não enxerga, não toca, não pega na saúde mental, como no corpo, né,
A Andréia falou, agora é difícil, né? Uma das Andréias falou sobre a gente ser relacional. A gente se enxerga através do outro, né? E é onde a gente enxerga as nossas questões, onde a gente enxerga aquilo que a gente precisa trabalhar na saúde mental. Então, assim, como a outra Andréia disse, né, que muito preocupado com a saúde mental ser ligada à doença, e como ter saúde mental seria ausência de doença, e isso não existe, nós somos humanos, né? Nós estamos todos aqui passando por muitas dificuldades, por altos e baixos de emoções, e se conectar com essas emoções, se conectar com o corpo, né? Onde no corpo está essa emoção, conseguir lidar com esta emoção, isso é saúde mental. Eu tenho saúde mental quando eu lido com a minha vida. Eu sou adulta e tenho recursos internos para lidar com a minha vida física, eu cuido do meu corpo, eu vou fazer ginástica, eu me alimento bem, né, enfim, mas eu tenho que cuidar da minha saúde emocional. E como eu cuido da minha saúde emocional? Enfrentando os problemas porque vão surgir. Né? Não existe é muito importante esse paradigma, achar que a saúde mental é ausência de problemas. Isso é adaptação, isso leva a doença, isso leva a doença mental. Eu me adaptar numa situação para ser feliz, o normótico que a gente chama, né? A normose. Eu vou trabalhar e ser feliz e fazer $1 milhão. Isso é que leva a doença. Então, é bem interessante desvincular a saúde mental da ausência de doença e fazer o que vocês estão fazendo na DPC, cuidar. Isso. Cuidar, né? Cuidar, porque problemas virão, você vai estar ansioso, você vai estar hoje mais acelerado, hoje você vai estar feliz, hoje você vai estar... Enfim, tem emoções que oscilam e como eu lido com essas emoções. É assim que eu entendo e vejo saúde mental na totalidade do ser humano, que é como Jung enxerga, né? Sim, legal. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Só ouvindo as minhas colegas, me deu vontade de colocar que, e aí pensando, né, na sua segunda pergunta, dentro das organizações, se a gente evita, né, de falar de saúde mental, a gente está evitando de cuidar o dia a dia das relações humanas, né? Então, a gente sabe que ambientes, ou melhor, eu acho que como seres humanos, né, todos nós queremos ser acolhidos, queremos ser respeitados, queremos ser compreendidos. Então, em ambientes profissionais, onde eu tenho um ambiente que me promove isso, eu naturalmente produzo mais, porque a minha energia pode estar canalizada para o resultado, para a atividade. Mas se eu estou num ambiente ou num grupo de trabalho onde eu me sinto agredido, onde eu me sinto pouco acolhido, eu vou passar parte do meu tempo reagindo, né, me protegendo. Então, lógico que eu vou produzir menos, né? Então, eu acho que pensar em saúde mental dentro das organizações pode ser um bom link, já que as organizações são muito focadas em resultado, acho que esse pode ser um bom link. Sim, é um tema importante, porque faz as pessoas trabalharem melhor, fazem as pessoas trabalhar com mais harmonia, como a Andréia trouxe a palavra, né? Com mais produtividade, com mais eficácia, porque elas se sentem mais protegidas, se sentem em ambientes de confiança. E todos nós, que estamos mais tranquilos, produzimos mais, né? E melhor. Então, isso aí. Eu acho que isso tem bastante a ver com o segundo ponto que a gente vai entrar aqui, com a segunda pergunta, que é o seguinte. Qual o ambiente organizacional que favorece e qual é o ambiente organizacional que pode desfavorecer a saúde mental? Existe isso? Não existe? É da pessoa? É da organização? A organização complica? A pessoa complica, enfim. Posso falar? Pode. A organização é feita de pessoas, né? Então, assim, a organização é construída de acordo com a missão da empresa, o jeito que a empresa é conduzida. Então, ambientes tóxicos, né? É muito assim, o RH tem um papel muito importante, a diretoria tem um papel muito importante. O que eu quero construir para essa empresa? O que eu quero oferecer para o meu colaborador? Eu quero um ambiente criativo, né? Como a Andréia colocou, assim, um ambiente seguro, confiante, onde ele possa
produzir mais, ou eu quero um ambiente competitivo e que vença o melhor? A gente sabe nomes de empresa, inclusive, que virou jargão de mercado, né? Tem o perfil da empresa tal, que é uma empresa competitiva, né? Absolutamente competitiva e que tem que vencer o melhor, né? Então não é um ambiente tóxico, um ambiente agressivo. Então há sim, Fernanda, ambientes e ambientes, né? Há ambientes onde a pessoa se sente mais confiante, validada, valorizada, ela pode criar, ela tem espaço, até tem espaço para falar que ela não está bem aquele dia, porque a empresa também oferece, né? Oferece ferramentas para ir. Eu acho maravilhoso isso, porque cada vez mais, ao invés de dizer assim, fulano está afastado porque teve um desarranjo intestinal, fulano está afastado porque não está bem, e tudo bem também, não tem problema nenhum, né? Ele está afastado porque ele está emocionalmente hoje mais esgotado, tudo bem, não há problema nisso, né? Porque tem uma tarja preta assim enorme, não pode, né? A pessoa tem que estar sempre feliz, sorridente, alegre e criativo. Isso é um robô, isso não existe, né? Isso não existe. Então, a empresa, a organização que propicia ambientes mais acolhedores e humanos no sentido assim, você pode ficar triste, você pode não estar feliz, você pode ter problema, tudo bem, não tem problema. É um ambiente mais onde a pessoa se sente confiante, né? E ela pode criar mais, inclusive, entregar mais, né? Ser muito, muito melhor. E é interessante, assim, de olhar essa questão, porque a gente tem questões de alto desemprego no país, medos e receios de ser desligado, o que vai acontecer depois da pandemia. Então, a gente vive muitas incertezas que a gente não sabe nem o que vai acontecer no futuro com a gente, com os nossos empregos, etc. E como existe um caráter relacional, não é? Como é que essa relação está sendo conduzida por essas partes, para que esse resultado venha? É muito interessante que a gente também percebe agora, a gente vem do mundo hermético dos anos 80, dos 90, que tudo era precisão, tudo era certo, qualidade total, né, tudo isso, mas assim, a gente está agora num momento de reinvenção, não é? E a inovação, a criatividade, ela não vem em ambientes opressores. Ela vem num ambiente onde existe um fluxo, existe uma abertura, onde o que a Andréia e a Leisa trouxeram, existe respeito, existe segurança, eu posso colocar a minha ideia, eu posso errar, mas ok, vamos acertar, vamos testar. Então, é um ambiente muito mais aberto, e essas novas gerações, elas estão trazendo também. Elas estão trazendo e questionando muito esses ambientes dos anos 90, anos 80, lideranças mais de comando e controle, onde, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, assim, nós somos trabalhadores do conhecimento. A gente quer agregar, a gente quer fazer parte aqui. Eu quero, no domingo, me sentir feliz que na segunda-feira eu vou acordar e vou para uma organização onde eu tenho espaço, onde eu posso me colocar, onde, inclusive, se eu não estou bem, eu estou sendo acolhida nas minhas vulnerabilidades. A juventude traz muito essa questão da vulnerabilidade. Eu estou adorando reuniões quando entram as crianças, berram, aí os pais não conseguem... Assim, isso é a humanidade, nós somos bem-vindos, nós somos seres humanos, a gente é como a Leisa falou, a gente não é um robô. Então, como é que estão as relações? Eu sou chamada muito para fazer trabalho de coaching e desenvolvimento de líderes que assim, a liderança não dialoga, não conversa, não troca, não escuta. Então, assim, mas está sendo pressionada por essas novas gerações que estão repensando se de fato querem trabalhar nesses modelos organizacionais. Sabe que isso que a Leisa falou sobre as pessoas terem liberdade de falar, né? Eu não estou bem, ou eu estou de licença por conta de alguma doença mental. Na DP6, quando a gente começou a falar sobre o tema, não esse ano, né? Porque a gente já vem a conta-gotas, assim, trabalhando o tema há alguns anos. E foi engraçado como foram surgindo mais pessoas com saúde mental. A gente foi sabendo, né? E a gente até se refletiu, falando, gente, peraí, será que a gente
na empresa a gente está fazendo alguma coisa de errado que está gerando mais transtorno mental nas pessoas, né? E aí a gente debateu, inclusive com as pessoas que estavam se abrindo, e não, realmente, as pessoas só estavam mostrando suas vulnerabilidades, se sentindo realmente respeitadas e acolhidas, né, num ambiente seguro para falar, eu tive uma crise de pânico, que seja, né, eu estou com depressão, tá difícil levantar da cama hoje, enfim, e até pedir ajuda, né, para gente, Isso. indicação de psicólogos, enfim, né, de tratamento, a gente também, como RH, acaba conseguindo dar um suporte legal nessa área, né, que no nosso RH nós somos das psicólogas também, né. Eu só acrescentaria que tudo que vocês estão dizendo, que né, a sua pergunta foi muito na direção o que causa, né, o ambiente tóxico, o que não causa, né. Acho que eu acrescentaria dizer que, normalmente, quando você tem um ambiente que impede a pessoa de ser quem ela é, na sua completude, é muito desafiador para o trabalho em equipe. Porque eu fico meio teatral, né? Eu fico fingindo uma coisa que eu não sou, que eu não sinto, então as relações ficam muito superficiais e a gente sabe que dentro das organizações tem que haver resultado, ok. Mas se a gente só fica pensando no resultado, só valoriza o resultado, a gente perde o processo, a gente perde o que tem de melhor do ser humano, que é a criação, que é a inovação, né? Então, eu acho que o que causa ambientes muito tóxicos são esses ambientes que são muito preconceituosos, muito cheios de verdades, né? Muito cheios de normas. E aí o contrário também é bom, né? Líderes, e aí passa muito pelo líder. O líder que sabe ouvir sua equipe, que incentiva com diálogos produtivos, que incentiva a pessoa a ser quem ela é, normalmente são equipes que produzem com uma maior velocidade, com criação, e normalmente são nessas equipes que as pessoas não são dessas equipes que as pessoas não querem sair. E aí, naturalmente, você incentiva e você cria o engajamento, né? Então, acho que isso é algo natural. Então, acho que deixar as pessoas serem quem são, né? E eu acho que o ambiente... Desculpa. Não, você começou a falar primeiro, depois... Continuo falando que eu não estou vendo vocês, então eu não sei quando para de falar e quando alguém vai falar. Eu não estou vendo ninguém, pode então... falar, Leisa. Pode comentar, Não, Leisa, tudo bem. Por favor, porque por favor. Não tem problema. Também você pode. Para mim, não tem... Posso falar depois. Fala você. Não, fica tranquila. Pode... Vai nessa. Não, é que a Andréia tocou num ponto interessante que eu acho que vale a pena a gente transbordar até um pouco além da organização, né? E também isentar um pouco a organização, porque às vezes a organização ela não apresenta ambiente tóxico, não apresenta, ela até produz tudo, mas a pessoa não está bem naquele lugar. E aí, né, ela falou assim, encontrar o seu verdadeiro, né, potencial criativo, a sua inteireza. Hoje, a sociedade está totalmente doente, de maneira geral, né? No Covid, claro, que isso ficou ampliadíssimo, porque foi todo mundo para casa e ficou muito mais cara a cara com as suas mazelas, com as suas sombras, enfim, com as suas dificuldades, né? As distrações minimizaram, porque a gente se distrai no dia a dia e não vê não se olha, né? A gente não se olha, porque está distraído, trabalhando, distraído com os amigos e tal. A sociedade está muito distante, de maneira geral, essa é a minha experiência, eu trabalho com coach de carreira, trabalho com adolescentes na escolha da carreira e trabalho com o executivo, né, com a transição de carreira. Então, a escolha, muitas vezes, da carreira e do caminho que a pessoa vai seguir, muitas vezes pode ser uma escolha doente, entendeu? Assim, às vezes a pessoa acerta, pode não pegar o fluxo do rio, né, aquele fluxo maior, mas pegou uma coisa pertinho. Porque é assim, gente, com 18 anos, 19 anos, ninguém vai saber, né, qual é o meu propósito na vida, e eu vou ter muita coisa para viver, né? Tem que amadurecer, tem que entrar na vida para sentir como ela vai ser.
E tem outras pessoas que pegam esse fluxo, às vezes, capitalista, eu vou fazer aquela profissão só para ganhar dinheiro, ou eu vou entrar naquela empresa só para ganhar dinheiro. E não, chega uma hora, né, que eu brinco, eu tenho uma frase com as minhas alunas, quando eu falo fatura, uma hora chega. Né? Você vai contra você, vai contra você, vai contra você, vai contra você, uma hora a fatura chega. E aí as pessoas no consultório falam, ai, do nada eu estou em depressão, ou o executivo mesmo fala, né? Não, do nada eu tive uma crise de ansiedade. Não é do nada. É um acúmulo de coisas que vem ao longo da vida dessa pessoa e que uma hora chegou a fatura. Uma hora o corpo emocional não suporta e entra em ansiedade, entra em pânico, entra em burnout, ou coisas mais leves também, às vezes fica mais triste, mais desmotivado, não tem vontade de trabalhar e tal, enfim. Era só queria complementar isso, que assim, é muito importante, porque às vezes há uma transferência para a empresa de salvar essa pessoa, né? Ela transfere, ela projeta na empresa que aqui eu vou ser o meu ser mais pleno, e às vezes não é lá, né? Ela precisa procurar esse lugar nela, né? Na história dela. Era só isso, Andréia, pode falar agora. Não, não saberia falar com as suas palavras, adorei, porque eu ia fazer esse contraponto exatamente da questão. Olha, que tem interessante. O profissional, estamos aqui em sincronicidade, como diria Jung, que é o contraponto que pega a rota errada e não quer mudar para não largar o dinheiro, né? Para não dar um downgrade. Exatamente. Ele está amarrado em muita coisa na empresa. E aí não consegue exato. procurar. A organização ela tem que dar esse espaço, ser um ambiente que incentive, que estimule a saúde mental, como a DPC está fazendo. Não é? Mas, assim, tem o outro lado, é um caráter relacional, tem a organização, tem os profissionais, e tem essa inter-relação e essa troca. Então, como é que isso está sendo cuidado? Como é que esse executivo, como é que esse profissional está cuidando da carreira dele? Isso é responsabilidade dele única e transferível. É exatamente o que a Leila falou. Não vou repetir porque amei, adorei. Foi gravado, Fernanda? Não, imagina, adorei. Para, André, maravilhoso. Para. Mas é isso mesmo, acho que você trouxe um quadro bastante importante, relevante, de que, assim, as pessoas precisam se responsabilizar pelas as escolhas que elas fazem. Pela própria vida, exatamente. Exatamente. E acho que tem uma coisa, Andréia, a vida, a saúde mental, e é muito importante, né? Jung traz o conceito para a gente de complexo, né? E ele queria chamar a teoria dele teoria da complexidade, psicologia da complexidade, porque é complexo. A saúde mental não é uma coisa cartesiana, que você fala, eu estou assim, eu vou tomar um remédio assim, eu vou ficar curado assim e pronto, e vou ser feliz para sempre. Não é. Então, tem o ser, tem a escolha da carreira, tem o ambiente tóxico ou não, ou criativo da empresa, tem a vida pessoal, né? Adorei que você trouxe, Andréia, porque das crianças, né? Porque eu acho que o paradigma antigo era assim, a pessoa, sobretudo a mulher, né? A mulher não pode, ela ficou grávida, ela tem que mostrar que a gravidez não é nada, ela está ali para trabalhar, ela não pode ter enjoo, ela não pode ter nada. E depois ela tem filho pequeno, mas ela tem uma estrutura, que é o que o RH pergunta. Você tem estrutura para sustentar os seus filhos? Então, parece que a pessoa é uma cortada da família pessoal quando ela está no trabalho. E não é assim, né? A gente tem marido, tem filho, tem cachorro. Hoje em dia, cachorro é igual filho, hein? Tem que levar na febre do pet, não sei mais o quê. Nós somos esse todo. Nós somos isso tudo. Tudo isso é o ser humano. E o líder tem que entender isso também, né? Eu acho que o profissional vai ter que ter maturidade para segurar todos esses pratinhos da vida, e o líder também tem que entrar nesse lugar aí. É tudo humano, nós somos humanos, nós não somos máquinas de realizar metas e de realizar, né, de chegar a resultados. Você me fez até lembrar. Desculpa. Não, eu ia ler um comentário aqui que a Larissa Mendonça. Eu queria ler o comentário da Larissa. Falou aqui sobre quando vocês falavam sobre líder, que é a diferença entre o líder e o chefe. O líder e o chefe. Subordinados a melhorar cada vez mais, e o chefe ordena e acabou. E eu acho que tem uma outra coisa de liderança que eu queria trazer aqui, que é a pessoa que procura culpado, sabe? Coisa dá errado. E aí, que ao invés de a gente procurar a solução, procura o culpado. E eu acho que isso gera um ambiente, porque daí todo mundo está sempre procurando o culpado,
Quem errou não assume que errou e busca botar a culpa no outro, e isso gera um ambiente de desconfiança e de medo, né, entre as pessoas. E isso acontece, acho que na prática isso acontece porque as pessoas já não estavam se relacionando genuinamente, né? Quando você pega células de trabalho, grupos de trabalho, onde as pessoas já conseguiram construir confiança entre elas, é muito raro que isso aconteça. As pessoas conseguem discutir a ideia, né? Elas conseguem discutir. Eu acho que é isso a ideia. Mas se você já está num ambiente onde a confiança não foi construída, qualquer coisa que aconteça fora do previsível ou fora daquilo imaginado vira uma coisa muito maior do que ela é, né? Então, por isso que, para mim, trabalhando com pessoas que trabalham nas organizações, que é um ritmo específico, né? Faz muito sentido trazer para o dia a dia a pauta de saúde mental nessa linha que a gente está trazendo, de que as pessoas possam ser quem elas são, que as pessoas possam se expor livremente, que as pessoas possam dizer, poxa, hoje eu não estou bem, hoje... Não precisa dar detalhe, ninguém precisa amar ninguém, mas a gente poderia ser a gente, né? Sem muito fantasma, sem muito teatro, né? Às vezes eu acho que a vida organizacional, eventualmente, ela vira uma vida teatral, né? E não precisava. Acho que ela poderia ser uma vida útil, um teatro. Para todo mundo, né? Ela poderia ser uma vida de colaboração. Então, acho que o que eu vejo na prática que ajudam as pessoas, né, a interagirem ou a mudarem seu ritmo de trabalho, eu vejo que isso acontece mais quando os líderes favorecem um ambiente com co-desenvolvimento, com colaboração, com paciência, com empatia, com respeito. E isso é por exemplo, né? Então, nesse ponto, o líder também é um ser humano, ele vai errar, vai ter vezes que ele vai falhar, mas quando ele reconhece o seu erro, quando ele age no exemplo e demonstra, normalmente as pessoas aderem àquilo rapidamente. Então, eu acho que esse é o pulo do gato, quando a gente entender que é muito melhor, é muito mais produtivo quando a gente estabelece um ambiente saudável, harmônico, colaborativo. Na verdade, a gente perde tempo e dinheiro consertando conversas e desarmonia, né? Então, na minha visão, saúde mental é pauta fundamental. Bom, seguindo aqui, então, e falando também aí da carreira de liderança, né? Desse papel do líder que a gente fala, as pessoas elas não saem da organização, elas não deixam as organizações, as empresas, elas deixam os líderes, né? Vocês acham que tem algum momento da evolução para a carreira de liderança que vocês enxergam como gerador de ansiedade, de um possível transtorno para a parte das pessoas? E se sim, quais dicas que vocês têm para essas pessoas para amenizar esse momento? Quando ele se torna líder, deixa de ser contribuidor individual e não vai ficar preocupado só com a qualidade da entrega ou o prazo que vai ser determinado, mas tem pessoas que estão ali o tempo inteiro pedindo direcionamento, acompanhamento, feedback, desenvolvimento, etc. Então, entra-se todo um admirável mundo novo, onde ele precisa fazer acordos com ele mesmo para que ele obtenha resultado através de pessoas. Esse é o novo mote. Eu acho que o grande sofrimento que eu percebo é o quanto que esse líder não consegue fazer essa virada. Quanto mais demorar para fazer essa virada, mais ansiedade, mais angústia nele e na equipe vai ser gerada. Então, é um grande desafio. E obviamente, né, tem algumas passagens, a carreira da liderança ela é uma carreira diferente da carreira técnica. Então, portanto, assim, e a cada layer que você vai passando, assim, tem uma complexidade quando você vira gestor de equipes, tem uma outra complexidade quando você é líder de outros líderes, não é? E aí, se ele não vai fazendo o dever de casa, isso vai ficando com um backlog enorme. E eu já fiz coaching com CEOs que chegavam lá travado, faziam microgestão, não delegavam,
precisava olhar tudo, era onipresente, onipotente, enfim. Isso gerava um estresse danado, né? Além da possibilidade de ser desligado rapidamente, né? Porque tem que estar resultado também, né? Exatamente, né? Impede o desenvolvimento, impede o crescimento das pessoas, enfim. Cria um ambiente extremamente tenso, tóxico, né? E outras coisas. É isso. Muito bem. Eu só acrescentaria duas palavras. Eu acho que é o momento de você influenciar e ser influenciado, né? Sim. Quando você está na atividade individual, é você com você mesmo, né? É algo mais técnico. Quando você vira a chave para a liderança, é algo muito mais subjetivo, né? Dá muito mais trabalho. Então, é influenciar e ser influenciado, né? Porque você tem que deixar de fazer coisas que você tinha sucesso. E que você tinha tem um luto, você tinha segurança, só que se você continuar fazendo aquilo, vai te levar ao insucesso, né? Então é um paradoxo, de fato. São momentos importantes. Fala, Leila. Não, respondendo a sua pergunta, se elas já falaram muita coisa, né? Isso mesmo, da ansiedade, da angústia. E aí tem, primeiro assim, é o plano de carreira. Você perguntou o que pode ser feito, né, para ser minimizado isso. Acho que a empresa tem um papel muito grande, né, o RH, em preparando esse gestor, né, ir preparando ele para ele ir amadurecendo para assumir determinadas funções, né. Agora, lógico que quando começa, porque aí a partir do momento que ele começa a ser líder, ele começa a ser coordenador, começa a ser gestor, tem duas coisas que dão ansiedade, né? Uma é, como elas já falaram, a gestão de pessoas, que você cada vez é menos técnico e mais gestor de pessoas, né? Colocar pessoas para trabalhar, como a Andrea falou, você vai influenciar pessoas para essas pessoas responderem, né, à demanda. E outra entra o poder. E quando entra o poder, como a Andrea falou do CEO, né? Assim, o poder, quando ele não é bem elaborado ao longo da existência, quando não tem uma conexão com a sua vida pessoal, não tem autoconhecimento, não tem um crescimento pessoal, vira um poder pelo poder. É o poder externo, é o poder do cargo, é o poder do título, é o poder do carro, é o poder da sala, é o poder de tudo que está externo. E o poder interno, que é o que está tão usado hoje, né, o empoderamento, você se empoderar de quem você é. Quando você está no seu poder pessoal, você é um outro tipo, é outra qualidade de liderança, né? A gente vê uma outra qualidade. Então, o poder é muito importante. Eu acho que aí as empresas, tem empresas que estimulam muito, né, o poder, né, poder do cargo, o poder antigamente, eu não sei como está hoje, né, mas tinha a coisa da sala com vidro, a sala sem vidro. Eu lembro quando trabalhei em multinacional, era assim, né, à medida que, sem vidro que eu digo, com janela, né, eu trabalhava na Baia, dependendo do grau de gestor que você atingia, você tinha uma sala mais bonita, você tinha uma sala mais assim, X, Y. E isso estimula um poder profano, um poder externo, um poder de ego, que é o que a gente mais assiste hoje em dia na política, nas empresas e tal. Sendo que o verdadeiro poder é o poder interno, que ele tem que ir trabalhando, ele perceber esse poder de influência que ele tem, ele perceber esse poder de um gestor humano, o poder de construir equipes produtivas, equipes criativas. Isso é o verdadeiro poder. É o poder pessoal, não o poder do cargo, o poder do cartão, né, da carteirada, como a gente assiste diariamente, né, o poder da carteirada. Adivinha? Você sabe com quem está falando? Esse é o poder, o pior poder que pode existir, né? E a gestão da ansiedade muito por isso também, né? Só acrescentando, elas falaram lindamente de tudo que, né? E aí eu queria levantar uma coisa aqui, que é assim, quando o líder ele está nessa posição de um líder despreparado, nessa posição de ele tem dificuldade de delegar, ele não sabe quais são as suas prioridades, ele olha para o negócio, ele olha as pessoas, ele olha o técnico, isso atinge ele, o estresse a ele mesmo e atinge muito a equipe. Né? E eu queria saber se vocês têm dicas de como a pessoa que está como liderado desse líder despreparado,
como é que ela dá esse feedback, sabe? Então, com certas incoerências que acabam acontecendo, com microgestão, que vão gerando uma insatisfação na equipe, e que, de repente, está todo mundo lá, né? Sai todo mundo para almoçar, sem o chefe, porque é o momento de falar mal do chefe, né? Porque aquela pessoa vira... Sei lá, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela me contou, né, que ela tem uma chefe dessas despreparadas, e ela reclama que o time tem que se virar para fazer uma entrega sozinha, e ela não está disponível porque ela não tem tempo para tirar dúvidas. Então, eles entregam da melhor forma que eles acreditam, não tem realmente, não é barato curto, eles entregam da forma que eles acreditam ser melhor, e no fim é errado e eles levam bronca. Mas aí também fica um ciclo que, assim, ela não ajuda, fala que eles têm que se virar sozinhos. Eles se viram sozinhos, o resultado nunca tá bom e eles, né? Mas não tem tempo de tirar dúvida, mas tem tempo para dar bronca. Gestão por conflito e por culpa, Nossa. é mais ou menos isso. Exato. E aí realmente, assim, aí você vê as pessoas, putz, eu adorava aqui, eu adoro o que eu faço, mas não tá dando para conviver com essa pessoa que é a minha líder, né? O que vocês acham que essas pessoas podem fazer para dar esse feedback do tipo, gente, né, líder, chefe, não tá legal, ou time, enfim, como é que a gente lida com essa situação? Uhum. Alguma sugestão? Me vem à cabeça a minha experiência como coach, como consultora, né, de alguns parceiros. E o que me ocorre te dizer, Fernanda, é que não existe uma dica, né? Se a gente está aqui dizendo que o ser humano é tudo isso, né? É relacional, é subjetivo, é orgânico, não existe uma pílula disso aqui dá certo, né? Então, a minha resposta para você, a princípio, veio muito numa questão da cultura organizacional. Então, eu vejo que nos ambientes que eu tenho chance de apoiar esses momentos de dores, aonde a organização como instituição, né, como um lugar, a cultura valoriza a troca, a fala, valoriza o tratar bem, o respeito, é mais fácil de você trabalhar isso individualmente. Então, o diálogo acontece mais fácil, né? Bom, tudo isso para dizer que eu daria duas dicas pontuais aqui. Uma, talvez, trazer... Estou chamando assim, essa agenda da saúde mental, da humanização, do soft skills, cada um vê aí o nome que melhor cabe, né? Mas trazer isso para a pauta da cultura organizacional. E o outro é pensar de forma micro, na relação, né? Tentativa e erro, né? Eu diria para quem está sendo liderado por pessoas assim, experimentar e ver qual é a resposta que vem, né? Se arrisca. Eu acho que um pouco de coragem a gente precisa ter na vida organizacional, né? Se a gente não tem coragem, fica mais difícil, penso eu. Eu estou trazendo isso baseado na minha prática, tá? Então... agora eu estou vendo a Andréia. Opa! Eu não estava ouvindo mais nada, eu não estava ouvindo nada. Outras, a Andréia e a Fernanda, eu não estou vendo, mas eu creio que igual até o líder desavisado. Até o final a gente consegue fazer. Eu queria falar, assim, pelo que eu entendi do seu case, né, Fernanda? Assim, o que eu entendi, parece que é um liderado que não tem orientação do líder, né, para fazer uma determinada tarefa, tipo, deixa sozinho, faz o que é melhor para você, e quando entrega, diz, está errado, não está bom. Então, não tem orientação, e mais tem julgamento. Tem julgamento no final, é isso que eu entendi, né? E a pessoa, me parece, pelo que você está falando, não tem acesso a um diálogo com esse líder. Então, uma situação difícil, muito comum nas empresas, não infelizmente, né? Porque o que faz um líder, um bom líder, é aquele que tem um diálogo aberto, assim, aquele que orienta, fala como vai fazer, dá liberdade para criar, e quando entrega, né, conversa sobre a entrega, né? Então, não tem espaço, me parece que esse que você está trazendo não tem espaço para diálogo entre o liderando e o liderado. Acho que, nesse momento, a cultura organizacional, nesse exemplo que você deu, é fundamental, assim. O RH é um lugar de porta... Aliás, eu sempre acho isso, independente de qualquer... O RH tem que ser um lugar de portas abertas, um lugar onde a pessoa vai lá e pode ser acolhida e falar do que ela está pensando. Também não é o que eu escuto, às vezes. Quando eu faço coach, eu sugiro, eu falo com o RH,
vê se o RH te apoia nisso. Não, você está maluco, o RH não vai fazer nada. É uma pena, né? Porque o RH é o lugar de você acolher essas pessoas, né? Que não estão conseguindo ter uma DR com o seu líder, não consegue, né? Ter uma DR. Então, é preciso ou ter essa coragem, como a Andrea disse, é verdade, tem que também chegar e falar, vamos ter uma conversa, porque eu não estou conseguindo entender o que eu tenho para fazer aqui. Você me pede uma coisa, eu entrego e você me julga, né? Tem que ter essa disposição, mas é difícil, as pessoas têm medo de perder emprego, sobretudo nesse momento atual, então é muito complicado, né? E tem uma coisa que eu não sei se a gente vai falar ainda, enfim, mas é muito difícil, a cultura do erro. Alguém já falou aí, né? A cultura deram usar outra expressão. Não pode errar. Pelo erro, não pode errar. Não pode errar. Não pode errar. O ser humano, o profissional é perfeito, ele não pode errar. Né? Então, o que é isso, gente? Nós somos humanos, erramos, e eu adoro fazer essa redenção no coach, adoro fazer a redenção de você pode errar, por que você não pode errar? E por que você fez isso, Diego? Isso não está errado, isso que você fez, inclusive, está certo, errado está quem te julgou, né? Julgou errado. Então, essa cultura do não erro, assim, não pode errar, isso não existe. Quanto mais tem essa cultura do não erro, mais erros vão existir, né? Porque vai existir tensão, vai existir medo, vai existir ambientes difíceis, e aí vai ter erro, naturalmente, né? Então, essa coisa do erro é bem delicado, né? Mas nesse caso específico do líder... não dá para errar várias vezes a mesma coisa, mas dá para errar, né? Não. E se está errando várias vezes a mesma coisa, tem alguma coisa que está sinalizando. Ou o líder não está passando direito, ou esse cara está no lugar errado, ele tem que ser remanejado para outro lugar, ele não é dali, o perfil dele não é esse. Tem que ser olhado, o que tem que ser olhado, simplesmente, e não julgado, né? E não julgado. Claro que é caso a caso, claro que tem gente com dificuldades, enfim, mas ninguém olha para a totalidade, tem que ver o que está acontecendo, por que está errando várias vezes? Se eu já falei, se eu já orientei, mas será que está sendo falado? Será que está sendo dito? Enfim, né? Mas o erro na vida, né, gente? A gente tem que se dar o direito de errar. Eu erro, e aí? Errei. Falei uma coisa na hora errada, ou sei lá, né? Errei, né? A gente está com 5 minutinhos aqui para dar o nosso tempo. Queria saber se alguém tem pergunta ou se a gente segue por aqui. Por enquanto, ninguém... Acho que ninguém está mandando aqui nenhuma pergunta. Então, eu vou seguir para a gente abordar pelo menos mais uma antes da encerrar. Antes da gente encerrar. E aí seria assim, como é que a gente prepara líderes que são grandes executivos, competentes na condução do negócio, para lidar com essas questões mais humanas e necessidades atuais, como saúde mental, o que fazer? Isso foi uma outra coisa que veio de uma líder que eu conheço, que ela falou, nossa, eu estou percebendo que tem alguém na minha equipe, né, que tem uma pessoa da minha equipe que está com burnout, o que eu faço, né? Ela não tem um RH na empresa dela. O que eu faço? Como é que eu conduzo isso? Então, assim, que dica vocês deixam para quem está nessa posição, que é difícil, né? Que é solitária e que é tão impactante dentro das empresas, porque a gente, tendo um time embaixo, acaba isso podendo gerar a infelicidade das pessoas, né? Como conduzir? Eu gosto que, assim, eu sempre comento com meus coaches que eles têm que começar a abrir o ouvido, começar a escutar. Acho que essa é uma outra mudança importante que tem que ser feita, assim. Fala menos e escuta mais, entende o que está acontecendo do outro lado, qual é a realidade do outro. A realidade é uma coisa muito particular de cada um. Não é ser assistencialista, não é ser paternalista, não é ser nada disso, mas é começar a construir, de fato, o entendimento do que está acontecendo do outro lado, seja do ponto de vista mental, seja do ponto de vista emocional também, não é? Então, assim, isso é uma abertura para ter uma construção de conversa e diálogo. E talvez quebrar esse paradigma, porque, assim, o líder, ele não está sozinho, ele está sozinho se ele tenta resolver sozinho as suas questões. É o líder heróico dos anos 90, onde a precisão
E o erro zero eram qualidades procuradas. E, assim, hoje não. Assim, você tem outros líderes, você tem recursos humanos também, que pode te apoiar. Tem uma questão, assim, é interessante quando eu trabalho com desenvolvimento de líderes e quando eles começam a trazer os desafios, as dores, eles começam a olhar e falam assim, nossa, mas você também passou por a mesma coisa que eu passei? E, às vezes, um pode dar o benchmark do outro, não é? Os líderes eles podem ser coaches um do outro, podem ser mentores também nesse sentido. Então, existe todo um conhecimento, existe todo um repertório dentro da organização que a gente passa batido, que não é explorado, não é? E aí a gente ouve, no final de alguns trabalhos, assim, foi tão legal, eu conversei com fulano, a gente trocou, a gente fez, aconteceu. Aonde está o tempo de qualidade nessa agenda para esse líder também poder se relacionar com outros líderes e compartilhar as suas questões e construir uma cultura que tem um círculo virtuoso, não é? Isso aí. Mais alguém que conseguiria? Eu só diria a mesma coisa. Eu acho que eu diria a mesma coisa que eu já falei. Se você, enquanto líder, percebeu que tem alguém que não está bem, confia nessa sua intuição, confia nessa sua percepção, nessa sua escuta, e procura entender, procura apoiar, porque é um ser humano que está ali contigo, né? E se esse ser humano não estiver bem, não vai conseguir produzir bem. Isso eu acho que todo mundo, se a gente fizer um exercício, não dá tempo, mas só fica aí como sugestão, faça uma reflexão da sua própria vida. Quando a gente está muito tomado por questões difíceis da nossa vida, a gente produz um pouco menos, né? Somos todos humanos, eu já passei por isso, todo mundo que está aqui hoje passou por isso, e a mesma coisa está acontecendo com alguém da sua equipe. Então, tenha coragem de dialogar, né? De perguntar como está, né? E o que você pode fazer enquanto líder. Acreditar na troca, acreditar e experimentar de fato que nós somos seres relacionais. Então, é isso. Eu colocaria, lógico, tudo isso que vocês falaram, a bola está murchíssima para mim, né? Mas já falaram muita coisa. Mas eu sou, assim, absolutamente fã de carteirinha de autoconhecimento. Eu acho que o melhor líder é aquele que faz terapia, é aquele que procura o autoconhecimento, porque ele só vai conseguir acolher o outro, é empatia mesmo, né? Ele só vai acolher o outro se ele conseguiu se acolher. Se ele se acolheu, se ele se conhece, se ele tem autocuidado, se ele tem autoafeto. E isso só se consegue num trabalho de autoconhecimento. E ele precisa, um líder, eu brinco, eu falo, tem profissões que deveria ter igual exército, tá? Traz a sua comprovação aí de terapia. Para você ser líder, precisava ter terapia. Para você ser... eu acho, eu já trouxe a sua comprovação, leva para o RH a sua comprovação de terapia. Porque você precisa, o líder precisa ter autoconhecimento. Se ele não tiver autoconhecimento, fica teórico, cheio de frase de efeito. Sabe aquelas frases que ele aprendeu no treinamento? Aí ele vai no treinamento, ele aprende aquela frase bacana de efeito, e aí ele fica falando frase de efeito, mas aquilo não é real, né? A gente sabe que não é real, né? Então, o que eu mais escuto também é assim, quando eu estou em sala de treinamento, agora não tenho estado mais, não consigo mais fazer, também nem tenho tido treinamento presencial, mas quando eu dou treinamentos de emocional, de autoconhecimento, todos falam, os líderes vão ter esse treinamento também? Eles vão passar por isso também? Porque não adianta nada você falar com a equipe e não falar com os líderes, entendeu? Então, isso mostra a importância do autoconhecimento e da terapia e do trabalho pessoal para poder ser um líder pleno, acolhedor, inteiro e poder acolher o que né? Exatamente. Acho que a pergunta não é se você é um bom líder, se você é um bom líder para os outros. Exato. Se você é um bom ser humano, você será um bom líder. A questão sempre é isso. Se você for um humano bacana, você é qualquer coisa. Você pode ser líder, você pode não ser líder, você pode ser um melhor par, você pode ser... Mas tem que ser um bom ser humano. Agora, se você é escroto, minha filha, aí não tem jeito, aí não tem cura, não tem salva, não há coach que resolva. Entendeu? Atestado de saúde mental, Leila.
Exatamente. Era exatamente o que eu ia falar, a gente volta para o começo, a gente está falando de saúde mental, tem que estar no total. investimento. Saúde mental é isso, é esse equilíbrio, é saber lidar com as suas emoções, né? Saber lidar com essas adversidades. Então, voltamos para o mesmo ponto do início. Exatamente. Boa, né? Boa, né? A gente precisa... de ouro, no fundo, a gente está falando da mesma coisa. E quando chega no consultório, quando chega, que fala assim, não, quanto tempo, né? Entra para terapia, quanto tempo vai demorar? Eu falei, eu quero te dar uma notícia. Eu quero te dar uma notícia. É para a vida toda, não é assim, eu sinto muito. É para Aí ele fala, mas você, eu falo, olha, mas não sou eu que estou falando, não. É o seu corpo emocional, o meu, é de todo mundo. São as leis que regem o psíquico. É a vida toda, né? Eu, por exemplo, faço análise há 30 anos, feliz. Eu nem vou falar quantos anos eu faço, é melhor deixar para lá. Mas eu amo, adoro. Eu acho uma pena quem tem resistência, que fala, ai, não gosto. Gente, eu acho uma delícia. Eu acho uma gostosura. É o melhor dinheiro empregado, não é, Leisa? Melhor dinheiro empregado. É um investimento. É um investimento, é isso mesmo. Invista em saúde mental, é isso daí. Esse é um tema que, infelizmente, não deu tempo da gente abordar aqui, porque passou muito rápido, esse papo foi muito gostoso. Mas de falar também o quanto que as pessoas, até às vezes, por falta de autoconhecimento, acabam também não se responsabilizando pela sua desmotivação dentro do trabalho e coloca e terceiriza isso para as empresas, né? A empresa que não dá oportunidade, a empresa não tem a carreira que eu quero, a empresa não é, meu chefe não me reconhece, né? Então, se você se conhecer suas forças, conhecer o que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, realmente isso vai ajudar. Mas aí ele tem que estar conectado com ele, é igual casamento, né? Termina o casamento achando que o próximo vai ser mais legal. Não vai, querida, vai ser tudo igual. É igual a empresa. Só muda o CNPJ, né? Só muda o CNPJ, a empresa é igualzinha. Eu falo, não adianta mudar de empresa, é melhor ter uma DR com o seu chefe, vamos ver o que é de cada um, o que é seu, o que é do chefe, porque se você mudar de empresa, você vai casar com outra pessoa, vai ser bacana, vai ter uma lua de mel, mas daí um tempo o problema vai surgir, porque o problema está na gente, não tem jeito. Aí vai gastar dinheiro com outplacement, né? Acho que a gente falou também. Exatamente. Acho que vale a pena também, para fechar, né? Eu acho que a gente falou aqui de terapia, análise, enfim, de investimento em tempo e se conhecer, mas eu acho também hoje, né? Eu acho que tem muitos coaches bacanas também. Eu mesma, a minha coach está aqui hoje, né? Olha! E é um caminho demais, foi muito importante para mim. Então, eu acho que saber escolher um profissional ideal, né? Que tenha seriedade nesse processo do coach, também vale a pena, né? Tem que saber escolher, mas também vale a pena. Eu acho que a gente deixou aí bastante dica, né? Boa viagem. Eu costumo dizer o seguinte, boa viagem interior. A melhor viagem é a viagem interior, né? Então, a viagem interior é a mais bacana de todas. A viagem interior. É a mais bacana, O pessoal está aqui falando, papo muito gostoso, parabéns a todas, foi muito bom escutar de vocês. Excelente, ótimas dicas. Então, gente, vamos encerrar. Antes da gente encerrar mesmo, eu queria fazer um pedido aqui para todo mundo. A Ju vai mandar o link para vocês. A gente está participando de uma empresa, a DP6 foi mapeada como uma das 100 empresas mais humanizadas do Brasil. E a gente está participando de uma pesquisa muito legal, porque ela fala sobre aborda todos os stakeholders. Então, a liderança responde, os colaboradores respondem, os nossos clientes respondem, parceiros, e tem uma parte que é da sociedade, que é para ver que tipo de imagem a gente está passando para a sociedade. Então, eu queria, quem está aqui, a Ju vai mandar o link, se puder responder, a gente fica agradecida. Tem que responder ainda aqui ou para pegar o link e responder só para eu entender?
Pode pegar o link e responder em outro lugar. Porque eu não sei se vai cair, né? É uma coisa técnica aqui, de ordem técnica. Essa live fecha, sei lá. Ou a gente pode. O Instagram. Essa live, Isso, né? essa live ela fecha e todos Ela os inscritos recebem, né? O Ju me ajudou aqui no meu apoio técnico, mas todos os inscritos vão receber o link para acessar digitalmente depois. Tá bom. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada Bom, também. Muito obrigada. Agradeço também, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu também, passando calor aqui junto com a gente, todo mundo em água. Olha, eu queria parabenizar a DP6, que promove, né, falar sobre a saúde mental. Parabéns, muito bom. Obrigada, Leila. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Obrigada pela iniciativa. Imagina, Isso. obrigada a E pelo vocês. convite também. Obrigada. Beijos. Tchau. Como é que sai daqui? Eu não sei. Eu vou encerrar aqui o webinar. Tá bom. Tchau, então. Tchau. Tchau.